Senhor, obrigado pelo perdão dos nossos pecados. E porque com o perdão dos nossos pecados, o Senhor tem nos dado muito mais. Nós te louvamos por isso. Te louvamos, Senhor Deus, porque o que mais nós precisamos é de Ti mesmo e da Tua voz, da Tua paz, do Teu Espírito. E, Pai, Tu tem nos dado disso também. Não nos tem faltado nada da parte do Senhor. Nós reconhecemos que somos nós que ficamos distantes de Ti às vezes, nós que negligenciamos a leitura da Tua palavra, nós que somos relaxados para orar como deveríamos. Perdoe-nos, ó Pai, mais uma vez, e desperta-nos, cada um de nós, para ouvirmos a Tua voz em Tua palavra e pormos em prática tudo aquilo que aprendemos. Nós pedimos que esse momento de estudo da Bíblia possa servir para isso também. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 10, por favor. Enquanto os irmãos abrem, deixa eu perguntar, alguém que nos visita hoje à noite pela primeira vez, apenas levante uma de suas mãos. Primeira vez que você está... Como é que é o seu nome? Márcia, seja muito bem-vinda, viu? Muito bom ter você com a gente. Seu nome? Rogério, muito bom. Obrigado por estar com a gente, viu? Você que é lá do Extra? Isso? Ok. Deixe-me então externar uma palavra de gratidão a você. Tem abençoado a vida de muita gente. Você que é o gerente do Extra, não é isso? Ok. A gente tem sempre falado aqui, mobilizado o pessoal para poder realizar aqueles momentos lá, mas mais uma vez, obrigado. As portas do Extra aberto têm podido abençoar a vida de muita gente mesmo. Deus continue abençoando você e sua família. O Marcos, é a primeira vez, Marcos, aqui? Ok. Amigo de longa data, seja bem-vindo também, viu? Bom. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Ok. Todos são muito bem-vindos. Irmãos, como eu tenho colocado já aqui alguns domingos, desde o domingo passado, nós estudaríamos hoje à noite sobre esse tema. Não tem nada a ver com a novela, tá? Alguém me perguntou hoje, pastor, mas por causa da novela, não tem nada a ver com a novela, é por causa de Apocalipse. A gente tem estudado o livro de Apocalipse já há alguns meses e vamos terminar daqui 2 domingos. Para você que não assiste novela, acredite, tem uma novela passando na Globo que chama Babilônia. Tem algumas pessoas que não assistem nada, então por isso que eu fiz a brincadeira da novela. E a gente tem lido no final do livro de Apocalipse, nós hoje de manhã terminamos o capítulo 18, e nos 2 próximos domingos, não é? Domingo que vem de manhã o capítulo 19, domingo que vem à noite o 20. E no primeiro domingo de julho, de manhã, o capítulo 21, e no domingo à noite, o capítulo 22, encerrando, no dia 5 de julho, o estudo do livro todo de Apocalipse. E nesses últimos domingos, a gente tem lido muito sobre a Babilônia. E especialmente o capítulo de hoje, o capítulo 18, falou 3 vezes pelo menos, uma vez os reis falando, outra vez os mercadores falando, outra vez os navegantes falando, que seria uma espécie de empregados. Que seria uma espécie de governo, patrão e empregado, na linguagem figurada do Apocalipse, não é? E todos eles lamentando porque caiu a grande Babilônia. A grande Babilônia caiu. O que é essa tal da Babilônia? Não é? Seria uma cidade, seria um governo, seria uma religião? O que é essa tal da Babilônia? E Apocalipse cita muito isso. E isso que eu vou falar hoje à noite aos irmãos, eu já preguei aqui há muitos domingos atrás. Na verdade, não foi nem aqui, foi num outro salão no qual nós nos reunimos, quando nós falávamos sobre a suficiência de Cristo, né? Somente Cristo para a nossa fé é suficiente para a nossa paz e salvação. Então, alguma coisa eu vou repetir aqui para aqueles irmãos que estiveram e ouviram aquela palavra. Mas a minha principal motivação para poder trazer de novo aquele sermão é, mais uma vez, mostrar como é possível que um homem, longe de Deus, funde uma cidade, funde uma religião, e com essa cidade, essa religião, não apenas desvie aquele povo do caminho de Deus, mas praticamente toda a humanidade em toda a história. Porque quando chega no final da história, no livro de Apocalipse, a gente leu que ela, a Babilônia, que é chamada lá também da grande prostituta, não é? Ou a grande meretriz, que é o nome que o próprio Jesus deu para ela é a mãe de todas as falsas religiões. Aqui ele não está falando ser católico, batista, Assembleia de Deus, ou espírito, não é nada disso, tá? Ele está dizendo aqui todo falso caminho espiritual. Pode ser que existe, inclusive dentro de uma igreja evangélica, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, ou outras religiões cristãs, falsos caminhos. Pessoas que estão dentro da igreja, mas por caminhos errados, por motivações erradas, e não pelas motivações que o próprio Deus gostaria que nós estivéssemos aqui.
Não com a alegria que Deus espera que nós estivéssemos aqui. Não vivendo a vida que Deus espera de nós. Então, existe a possibilidade de nós estarmos dentro dessa que seria a falsa religião, a grande prostituta. Isso não significa uma denominação. Então se eu estou dentro da igreja presbiteriana, ou dentro da igreja batista, ou dentro da Assembleia de Deus, ou dentro da igreja católica, eu estou dentro da falsa religião. Não tem a ver com uma religião em si, mas tem a ver com esse desejo do homem de religar-se a Deus. Religião vem da ideia de religare, no latim, que é a ideia de religar. Algo que estava desligado, quebrado, destruído, que era a nossa comunhão com Deus, e agora vai ser religada, restaurada a nossa comunhão com o Senhor. O nome desse religar-se é religião. Tiago fala da boa religião, Jesus também fala da religião. Hoje nós temos várias, entre aspas, aqui religiões, mas não é dessas religiões que hoje existem que eu quero falar para vocês, mas os caminhos falsos que os homens buscam para poder se encontrar com Deus. Existe muita gente que está dentro, inclusive, de igrejas evangélicas ou igrejas cristãs, das suas mais diferentes tradições ou denominações, e que acham que estão no lugar certo, porque são cristãos e não são qualquer outra coisa. Mas é possível que dentro do cristianismo a gente esteja num caminho falso. E hoje à noite a gente vai ver como e porquê, e eu espero com esse estudo mostrar como é que nasceu essa que é a mãe de todas as falsas religiões, a mãe de todo falso caminho que leva a Deus. Todos esses falsos caminhos que um dia, na palavra de Apocalipse 18, que a gente estudou hoje de manhã, vai ser destruído. Esse falso caminho, esse espírito por trás. Ok? Lá em Gênesis 10, então, nós temos a história de como nasceu essa falsa religião. Eu quero ler os versículos 1 a 12 com vocês. São essas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações, nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã, Cux, Mitzraim, algumas versões trazem aí Egito, né, que é o nome mais aportuguesado, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi, Seba, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabtecá, e os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinar. E daquela terra saiu ele para a Síria, e edificou Nínive, Reobote e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Apenas até aqui, meus irmãos. Eu trouxe um mapa só para vocês mais ou menos imaginarem a situação. A TV é pequenininha, então eu dei um jeito de ampliar aqui. Essa é a região de Israel, né? Onde a gente tem Jerusalém ali embaixo, né? O mar Mediterrâneo, onde está um mar aí, e a região que é reconhecida como Israel. Mais para a esquerda, a gente tem aquilo que hoje seria o Iraque, que é onde fica a Babilônia. Ali onde está a cidade menor, Babilônia. Deixa eu voltar aqui. Agora já foi, agora deixa. Todas essas cidades foram fundadas por Nimrod. A gente tem mais ao norte Nínive, foi mencionado em Gênesis 10. Do lado de Nínive, Calá, também mencionada no texto que a gente leu. Mais abaixo, Babilônia, que ficaria a poucos quilômetros de onde é hoje Bagdá, a cidade de Bagdá, capital do Iraque. E um pouco mais ao sul, a cidade de Ereque. E bem pertinho de Ereque, a cidade de Ur. Quem mesmo saiu de Ur e é grande conhecido no Antigo Testamento? Abraão, ele é de Ur, né? Caldeia, né? Ur dos caldeus. Então, essas cidades aqui são apenas algumas fundadas por um homem chamado Nimrod, que está aí no texto, no versículo 8. E Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Esse Nimrod, tem uma imagem dele, deixa eu passar de novo a introdução ali, que foi restaurada por alguns arqueólogos que eles supõem ser desse tal de Nimrod. É essa imagem que vocês veem aí. Essa imagem também está associada com um homem chamado Sargão de Acade. Quem foi Sargão de Acade? Sargão de Acade foi o fundador da cidade de Acade. Qual é a cidade de Acade? Aparece aqui no versículo 10. Olha para a sua Bíblia.
O princípio do seu reino, está falando de Nimrod, foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Daquela cidade ele saiu para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Calá. Todas essas cidades foram fundadas pelo Nimrod. Ele plantou várias cidades. Agora lembra comigo, esse Nimrod é bisneto de Noé. Noé, então, aconteceu o dilúvio, sobreviveu ele, sua esposa, com a qual ele teve filhos depois do dilúvio, e os 3 filhos dele, com as suas 3 esposas, que também tiveram filhos. Os 3 filhos dele, Sem, Cã e Jafé. Cada um deles foi para uma região da terra. Sem ficou naquela região que hoje seria mais ou menos o Oriente Médio, não é? O Cã ficou ali perto de onde hoje seria o Egito, quase chegando em Israel e o norte da África, e o Jafé foi para a região da Turquia, sul da Europa, ali, Europa, leste europeu, não é? E eles se dividiram naquela região e popularam ali. E naquela época não haviam reis na terra. Quem é que mandava? Quem mandava? Eram tribos familiares que começaram a prosperar depois do dilúvio. E a primeira pessoa que surgiu na terra como rei depois do dilúvio foi esse cara chamado Nimrod. Quem foi o primeiro rei depois do dilúvio? Você já parou para pensar nisso? Depois que Deus destruiu toda a terra com as águas. Depois que não tinha mais rei, nem reino, nem nada. Acabou com tudo. Quem foi o primeiro homem a governar e a mandar? O primeiro homem, segundo a própria Bíblia, foi esse homem chamado Nimrod. Ele começou a se tornar poderoso na terra, diz o versículo 9. E ele era um valente caçador diante do Senhor. E permita-me dizer para você que essa expressão caçador aqui, na língua original, não é caçador de bicho, mas é caçador de gente. Na língua que originalmente foi escrito, o livro de Gênesis, foi em hebraico, a ideia por trás desse caçador não é caçador de animais, mas de gente. Tanto é que se nós formos estudar a história da escravidão no mundo, nós chegaremos no Sargão de Acade, que provavelmente era o nome dele mesmo. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. O nome que é dado aqui de Nimrod na Bíblia provavelmente era um apelido. Daqui a pouquinho eu vou explicar por quê. Provavelmente esse homem, segundo a história geral, foi o fundador de tudo aquilo que a gente conhece como escravidão. Porque depois do dilúvio, foi o primeiro homem a caçar gente, a caçar pessoas, e a começar um império, começar um reino. E onde era o seu reino? Aí entra o versículo 10, não é? O início do seu reino, o princípio do seu reino foi Babel. Babel e a Babilônia foi fundada por Nimrod. Não só essa cidade, mas muitas outras. E é interessante que algumas dessas cidades eram conhecidas pela sua violência no passado. Como, por exemplo, a própria Babel, a própria Babilônia, como também Nínive, que foi conhecida na antiguidade como uma das cidades mais perigosas, mais temíveis da humanidade. Por isso que Jonas, o profeta, não quis ir para lá. Na época de Jonas, a entrada da cidade, como aqui em Araraquara, a gente chega em Araraquara, está lá, bem-vindo a Araraquara, morada do sol, não é assim? Está nas entradas. Lá em Nínive, você chegava, bem-vindo a Nínive, tinha cadáveres pendurados. Exatamente isso. Bem-vindo. Você sabe onde você está entrando. A cidade de Nínive, arqueologicamente, era temida demais. E era, enfim, uma grande potência. Era a grande potência do Império Assírio, que durante uma época da história dominou o mundo. Então, o Nimrod foi responsável por isso. E mais uma vez, nós temos Noé. Noé tem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã, que é um dos filhos, ele tem um outro filho, chamado Cuxi. Vários outros filhos ele teve. Cuxi era neto de Noé. E o Cuxi teve um filho, chamado Nimrod. Naquela época eles tinham dezenas de filhos. Mas esses daqui são os mais conhecidos e que estão aqui na Bíblia. Esse Nimrod, que é bisneto de Noé, é quem vai fundar a cidade de Babel. E é ali na cidade de Babel que ele vai começar toda a história daquela cidade. Então, muita coisa que eu vou dizer aqui para vocês é um pouquinho da história, daquilo que estudiosos têm dito acerca desse homem e acerca dessa cidade. Veja, por exemplo, o que o Talmud babilônico diz sobre ele. Então, por que foi chamado de Nimrod? Porque incitou todo mundo a se rebelar contra a sua soberania. Talvez você já tenha ouvido falar sobre Talmudes, talvez não. O que são os Talmudes? Fazem parte da nossa história cristã e também da história dos judeus. Talmudes eram uma espécie de livros e comentários bíblicos que eram escritos lá no Antigo Testamento, antes de Jesus nascer. Os rabinos que lideravam as sinagogas, eles escreviam estudos bíblicos para que os judeus espalhados pelo mundo conhecessem a sua fé. Esses são os Talmudes,
que hoje a gente conhece um monte. Existe um chamado de Talmud babilônico, que é um comentário do livro de Gênesis, explicando na cabeça dos judeus lá antes de Cristo quem era Nimrod. E veja o que o Talmud diz. Por que ele se chamou Nimrod? Porque ele incitou todo mundo a se rebelar contra a sua soberania. Se você lê isso na língua original em que foi escrita, que foi em hebraico, a palavra Nimrod, ela é um trocadilho com rebelde, porque rebelde em hebraico é Nimrid. Nimrid, rebelar-se, Nimrod seria o rebelde. Por isso que eu disse para vocês que esse provavelmente não é o nome dele. Qual de vocês, mamães, em sã consciência, daria para o seu filhote o nome de rebelde? Rebelde, vem aqui. Como é que é o nome do seu? Rebelde, né? Você daria o nome do seu filho de rebelde? Quem aqui daria o nome de rebelde para o filho? Levanta a mão. Você daria, Geni, de rebelde para o seu filho? Como é que seria o apelido do seu filho? Provavelmente ia ser chamado de rei, não rebelde, né? Nimrod, é. O nome dele provavelmente não é esse. Provavelmente não é esse. Talvez Sargão ou alguma coisa parecida com isso. Mas como lá no Antigo Testamento as pessoas tinham o seu nome mudado por causa de sua vida, características da vida, é possível que o nome dele tenha sido mudado para rebelde, ou seja, Nimrod, por causa daquilo que ele era diante de Deus. Lembra que Abrão teve o nome mudado para Abraão? Lembra que Sara teve o nome mudado para Sarai? Lembra que Jacó teve o nome mudado para Israel? Era muito comum isso no Antigo Testamento. É muito possível que esse homem, cujo nome verdadeiro a gente não sabe, tenha o seu nome mudado para rebelde, por causa daquilo que ele foi, no tempo em que ele existiu. Tem um historiador romano que ele escreveu o seguinte também. Pouco a pouco ele transformou o estado das coisas numa tirania. Esse daqui é um historiador judeu escrevendo sobre a história dos judeus e ele cita o Nimrod, né? Sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se de Deus se este quisesse novamente inundar a terra, porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. O povo estava ansioso de seguir este conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus, de modo que empreenderam construir a torre e ela subiu com rapidez, além de todas as expectativas. Está num livro chamado Antiguidades Judaicas, que foi escrito na época em que Cristo estava vivo. Tem quase 2000 anos esse livro aqui, da história dos judeus. E esse livro da história dos judeus, que foi escrito há 2000 anos atrás, se chama Antiguidade. Então já era Antiguidade há 2000 anos atrás. Você está entendendo? Então ele está falando de algo que aconteceu há aproximadamente 4000 anos atrás para nós. Que é quando mais ou menos, provavelmente, talvez até mais do que isso, viveu esse cidadão chamado Nimrod. E aqui fala que ele empreendeu a construção de uma torre, numa dessas cidades que ele fundou. E nessa torre, o objetivo era o seguinte: nós iremos nos rebelar contra Deus, de modo que, se esse Deus quiser novamente inundar a terra, ele não o consiga. A gente conhece algo assim dentro da Bíblia? Sim ou não? Provavelmente se você já ouviu falar dessa história. Você está aí aberto em Gênesis 10. Em Gênesis 11 está a história dessa torre, chamada de Torre de Babel. A torre construída nessa cidade e que, segundo todos os historiadores judeus da nossa época, da época de Jesus e da época dos profetas do Antigo Testamento, segundo todos esses homens, essa torre foi erguida por ordem de um homem chamado Nimrod. Ele empreendeu isso em rebelião contra Deus. Vá para o capítulo 11, no versículo 4, aliás, o 3 ainda, ele diz: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E preste atenção nisso. E tornemos célebre, famoso, glorioso o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Qual que era a ordem de Deus? Multiplicai-vos e enchei a terra. O que ele está dizendo? Não vamos encher coisa nenhuma, não, vamos ficar tudo junto aqui. Nós vamos nos rebelar contra Deus.
É o nome de Deus que quer ser espalhado por toda a terra? Não, a gente vai ficar junto e o nosso nome será glorioso e famoso em toda a terra. Verso 5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E aí o Senhor disse, eis que um povo é um e todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo, agora não haverá distinção para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. De tarde o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Essa daqui é uma representação daquilo que provavelmente foi a imagem, a Torre de Babel. Era parecida com os igurates, né, da antiguidade, como tem aqui, inclusive, na América do Sul e também no México, né? Uma espécie de pirâmide em forma de escada. Provavelmente foi assim, essa torre que começou a ser construída, mas que não conseguiu ser totalmente empreendida. Agora, uma das coisas muito interessantes da história de Nimrod é a seguinte. Diz a história dos babilônicos, e aqui a gente vai entrar na história da falsa religião, na história da grande meretriz, na história da grande prostituta, da grande Babilônia, sobre a qual Jesus fala lá em Apocalipse. Quando é que começou a história da falsa Babilônia? Quando é que começou a história da grande Babilônia, a grande prostituta que seduz a humanidade e afasta esta do caminho de Deus? Onde é que ela nasceu? Segundo os estudiosos bíblicos, ela nasceu quando nasceu a religião na Babilônia. A Bíblia não fala nada sobre como nasceu a religião da Babilônia. Então, para conhecer, a gente tem que estudar a própria religião da Babilônia. Então, tudo que eu vou dizer para você a partir de agora não está na Bíblia. Alguma coisa está. A gente vai ver em Ezequiel e Jeremias. Mas a maioria é fruto de estudo mesmo, da própria religião babilônica e do seu poder de influência sobre a humanidade. Dentro da história deles, então, está que esse Nimrod, em algum momento, ele casou-se com a sua mãe. Essa é a história que está lá. Imagina um filho casando com a mãe dele. A mãe dele chamava-se Semíramis. Alguns dão outros nomes, mas esse é o nome mais conhecido. Alguns dão o nome de Ishtar, outros dão o nome de Astarote, outros dão o nome de Ísis, outros vários nomes diferentes, que são nomes de divindades também na antiguidade. Essa história, então, a história da religião babilônica diz que lá pelas tantas, quando Nimrod, casado com a sua mãe, ele começa a se auto-intitular como Deus ali em Babel, em Nínive, em Calá, em Reobote-ir, em Recém e em várias outras cidades que ele fundou. Quando ele começa a se intitular Deus Sol, e a esposa barra mãe dele começa a se intitular como Deus a Lua, acontece então que alguém vem e o mata por causa de sua loucura. A história dos babilônicos diz que quem o matou foi Sem, o outro filho de Noé, que era tio-avô de Nimrod, que ele matou por causa daquilo. Esse não é o principal ponto. O principal ponto é que, pouco tempo depois da sua morte, a sua mãe ficou grávida. E ninguém sabe de quem. Porque ela ficou grávida, ela não tinha marido, e isso naquela época, como é hoje, é uma coisa meio estranha. Você ficou grávida de quem? Não. E ela não dizia. Mas depois de um tempo, ela começou a dizer que essa gravidez era fruto do espírito de Nimrod. Porque como ele dizia que ele era o Deus Sol, presta atenção, Nimrod dizia que ele era o Deus Sol, a mãe dele, agora grávida, dizia o seguinte: bom, se ele é o nosso Deus Sol, ele não morreu. Porque todo dia a gente olha para o Sol, está lá Nimrod. Se um dia o Sol não nascer e a sua luz não brilhar, nesse mesmo dia vocês podem acreditar que Nimrod deixou de existir. Mas enquanto o Sol existir, ele estará conosco, nos iluminando, nos aquecendo e nos abraçando com o seu calor e seu amor. Eu estou grávida do espírito de Nimrod. E o povo acreditou nisso. O menininho nasceu, a história desse menininho está na Bíblia, lá no livro de Ezequiel e de Jeremias, a gente vai ler mais tarde. O nome do menininho era Tamuz, o nome dele inclusive está na Bíblia. E dentro da religião babilônica, eles apresentam também como Tamuz. Esse menino, quando ele era um pré-adolescente, coisa assim, ele acabou sendo morto por um animal no campo. Um javali selvagem, que ele estava caçando, o javali matou o menininho. E ela então empreendeu, ali na sua religião babilônica, ela que era a sumo sacerdote
daquela região da Babilônia, cujo deus era o Nimrod, e ela era a rainha dos céus e a mãe de todas aquelas pessoas, ela começou a jejuar, junto de outras sacerdotisas da religião babilônica, pela ressurreição do Tamuz. E diz a lenda babilônica que depois de 40 dias de jejum, o menininho voltou a viver. E essa história é conhecida há 4.000 anos atrás. Não é uma história que foi conhecida, isso já existe há 4.000 anos atrás. E esse menino, então, quando ele ressuscita dos mortos e volta para sua mãe, eles começam, então, a anualmente, lá na Babilônia e nas outras cidades fundadas por Nimrod, a comemorar a ressurreição de Tamuz. Eles guardavam 40 dias de jejum, presta atenção nisso, 40 dias de jejum, onde as mulheres choravam pela morte e no último dia elas festejavam a ressurreição. E os homens, do lado de dentro, adoravam o sol, porque o Espírito está vivo. E nós precisamos orar por esse Espírito que está vivo. E isso eles faziam. Quando a religião babilônica começa a se espalhar pelo mundo, ela começa a mudar de nomes e a receber outros nomes, inclusive os personagens, mas ela não muda no seu conteúdo. E a imagem principal dessa religião é sempre a Semíramis, é sempre a mulher, porque ela é tida lá na Babilônia como a imagem da liberdade, a imagem da libertação, da conquista. Se Deus havia ensinado de que há um papel para a mulher e um papel para o homem, nós vamos inverter tudo isso. Nós vamos mudar tudo isso. E nós vamos nos rebelar como Nimrod nos ensinou. E ela, então, ela se torna um símbolo na antiguidade. Quando eles chegam na Assíria, essas são algumas imagens. Se você procurar por Semíramis e a rainha da Babilônia, alguma coisa, você vai achar essas imagens. Essa daqui, por exemplo, está em Praga, na cidade de Praga. E no pé dessa imagem está escrito lá Ishtar, que é um dos nomes dados para ela, não é? Essa é uma outra imagem que é conhecida por ela, associada à liberdade. Essa daqui é mais famosa, é mais conhecida. Quando você olha para essa imagem, cuja a imagem original está lá na França, em Paris, os franceses fizeram uma cópia e mandaram para os americanos, eles colocaram lá em Nova York. Você sabe que aquela estátua da liberdade em Nova York é uma réplica, é uma cópia idêntica da verdadeira que está na França. Essa imagem, se você for estudar a história dela, você vai chegar na Semíramis. É a ideia da mulher que se liberta de todos os julgos. Enfim, é mais ou menos por aí. E talvez você já tenha visto essa imagem. Essa talvez não, mas essa daqui provavelmente você conhece. Talvez esteja aí no seu bolso, guardadinha, quietinha, né? Alguns dizem não, mas essa imagem é a imagem da República. Uma vez um aluno meu em sala de aula disse isso. Se você tiver a oportunidade de conhecer a imagem verdadeira da República um dia, que está lá no prédio do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Eu tive a oportunidade de conhecer. Eu fui lá. E aí eu conheci a imagem da República. E eu perguntei, se você entrar na internet, você vai depois achar a imagem da República. Não tem nada a ver com isso daqui. É feia, parece que ela tem um passarinho na cabeça, ou é um penteado esquisito, parece um coque assim levantado. Uma coisa meio estranha. O cabelo e o rosto, não tem nada a ver com isso daqui. Essa imagem, ela é associada historicamente com a imagem da Semíramis, com a imagem dessa falsa religião, dessa mulher que ao longo da história tem sido apresentada também como uma mãe com o seu bebezinho no colo, que é a imagem da Semíramis com o Tamuz que voltou dos mortos. Quando essa religião começa a se espalhar, ela começa a mudar de nome. Você provavelmente já ouviu falar de Astarote e Baal. Astarote e Baal, que eram adorados na Fenícia e que aparecem na Bíblia o tempo todo, nada mais são do que Semíramis e Tamuz. É só um nome que trocou, mas é a mesma coisa. Na Assíria, Ishtar e Inaná. No Egito, Ísis e Osíris. Na Grécia, Afrodite e Eros. E em Roma, Vênus e Cupido. E é sempre a principal imagem, essa que vocês estão vendo. Tem uma outra que foi achada na casa de judeus. Eu achei essa imagem da estatuazinha mesmo numa exposição que aconteceu lá em São Paulo, no MASP, sobre as antiguidades dos judeus, a arqueologia dos judeus e tudo mais. Eles colocaram essa imagem que é um ídolo doméstico que foi achado em casas de judeus, da época pouco antes de Jesus nascer. Aquele período de mais ou menos 2.200, 2.300 anos atrás. Você lembra que na Bíblia, Deus o tempo todo fala para o povo dele jogar fora os ídolos, não faz isso? O tempo todo, meu povo,
me trai, porque vocês têm a mim, mas ao invés de me buscar, vocês buscam seus ídolos e tal, os ídolos das nações, Astarote, Baal e tantas outras divindades da antiguidade. Uma das divindades é essa daqui, que é representada por Semiramis e Tamuz, ou Astarote e Baal. Foi achado na casa de judeu. Enfim, essa é a representação deles no Egito. Ísis, Osíris e Inaná é a mesma coisa. Júpiter, Cupido e Vênus, Eros, Saturno e Cupido. Eu troquei os nomes no anterior. Mas enfim, quando os gregos dominam é um nome, quando os romanos, que é o caso dessa representação, dominam, é outro nome. E a ideia é sempre a mesma. A ideia é sempre adorar a mãe que conseguiu trazer o filho de volta, adorar o menino ressurreto e adorar o sol. Essa é a falsa religião da Babilônia sobre a qual Jesus está falando em Apocalipse. Tem alguns textos que eu gostaria de ler com vocês agora que tem a ver com isso. Onde essas pessoas aparecem na Bíblia? O primeiro está em Ezequiel 8. Ezequiel capítulo 8. Abra, por favor, sua Bíblia comigo lá. Em Ezequiel capítulo 8, aqui está de 14 a 18, mas eu quero ler um pouquinho antes. Desde o versículo 12, onde nós lemos o seguinte. Ezequiel 8, a partir do 12. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está lá do norte, e eis que estavam ali as mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Percebam que as mulheres estão assentadas, chorando. Esse é aquele período de 40 dias. Isso daqui, gente, é antes de Jesus nascer, tá? Antes de Jesus nascer. Elas estão respeitando aquele período de jejum, que era comum na antiguidade. Agora, continuando, verso 15. Disse-me, vês isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que essas. Presta atenção, irmãos. Deus está falando o seguinte, Ezequiel, eu quero mostrar para você por que eu trouxe o meu povo aqui para o cativeiro babilônio. Por que eu estou disciplinando o meu povo? Eu estou disciplinando o meu povo porque o meu povo adora outros deuses. Essa visão que Deus está dando é uma visão da adoração que existia em Israel. Quando Ezequiel está vendo as mulheres sentadas na frente do templo, adorando a Tamuz. E ele está dizendo, e antes de mostrar as mulheres, Deus mostrou os homens que nas suas câmaras secretas, ou seja, provavelmente nos seus quartos, nas suas casas, eles possuíam várias imagens de animais, de répteis, quadrúpedes e gente, e adoravam essas imagens. E Deus diz, você vai ver coisa pior do que isso. Existe? Existe. Verso 14 agora. Levou-me à entrada da... verso 16 agora. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente. E adoravam quem? O sol, virados para o oriente. Agora presta atenção. Imagina que eu estou em Jerusalém aqui. Jerusalém, tá? Imagina o mapa do mundo aqui. O Brasil está aqui, né? Imagina o mapa do mundo. O Brasil está aqui, Estados Unidos está aqui, a Europa está aqui. E Jerusalém está aqui. Está imaginando? Imagina que eu estou em Jerusalém e eu me volto para o Oriente para adorar o sol. Se eu estou em Jerusalém e olho para o Oriente, você sabe o que eu tenho? A Babilônia. É exatamente isso que está no Oriente, e adorando o sol. Será que existe alguma associação? Ezequiel está falando que eles estão olhando para a Babilônia, adorando o Deus Sol, e as mulheres estão chorando a Tamuz. O que é isso? É a falsa religião da Babilônia, que influenciou a Fenícia, a Assíria, o Egito e também Israel, levando o povo para longe do caminho do Senhor. Verso 17. Então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me, ei-los a chegar o ramo ao seu... Aí Deus vai dizer outras coisas. Há um outro texto, pessoal, que é esse que está na TV, Jeremias 44. Abra sua Bíblia comigo ali, por favor. 2 livros antes de Ezequiel. Tem que voltar um pouquinho. Antes de Ezequiel está Lamentações e antes de Lamentações, Jeremias.
Se você chegar em Isaías, você foi demais. Você vai um pouquinho para frente. Jeremias está depois de Isaías e antes de Ezequiel. Em Jeremias, no capítulo 44, nós vamos ler a partir do versículo 14. Enquanto você acha, e antes de eu ler, me permita explicar uma coisa. Jeremias, quando ele diz essas palavras, ele não está em Jerusalém, ele está no Egito. Ele foi sequestrado por alguns judeus que fugiram do Egito, quando Nabucodonosor veio e sequestrou Judá, e todos os cidadãos da Judéia, e levaram eles como escravos ou como cativos para a Babilônia. Algumas pessoas que conseguiram fugir do imperador Nabucodonosor, eles fugiram exatamente para o Egito. E eles sequestraram Jeremias e levaram junto. Jeremias não queria isso, mas acabou sendo levado para lá. E ele morreu no Egito, Jeremias. Essas palavras aqui são ditas lá no Egito. Okay? Vamos ler então. Jeremias 44, a partir do verso 14. De maneira que dos restantes de Judá que vieram à terra do Egito para morar, não haverá quem escape e sobreviva para tornar à terra de Judá, a qual desejam voltar para morar, mas não tornarão senão alguns poucos. Esse daqui é o final de uma pregação de Jeremias. Agora a gente vai ler a resposta. Imagina que eu estou pregando, e quando eu acabar de pregar, tem um grupo de pessoas aqui querendo me dar uma resposta para aquilo que eu preguei. É isso que a gente vai ver a partir do verso 15, uma resposta. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patrós, dizendo. Aqui quem vai dizer são as mulheres que estão dizendo para o Jeremias. Verso 16. Quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à Rainha dos Céus. Esse é o apelido da Semíramis, da Astarote, da Ísis e de outras mulheres na antiguidade, associadas a divindades. E lhe oferecemos libações, como nós, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito, nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém. Olha o que essas mulheres estão dizendo. Elas estão dizendo o seguinte, no verso 17. Jeremias, tudo que você falou, a gente não vai fazer nada. A gente não vai te obedecer. Você perdeu tempo pregando para nós. A gente não vai dar ouvidos para você. Antes, verso 17, toda palavra que a gente falou que saiu da nossa boca, qual é a palavra que saiu da boca dela? Que a gente vai continuar queimando incenso para a Rainha dos Céus. E não para o Deus de Israel. Não para o Deus verdadeiro. E nós vamos continuar oferecendo libações, ou seja, louvores. Como nós, aí ela diz, nós fazíamos isso, nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito. Nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, todas essas pessoas adoravam a Rainha dos Céus. E ele diz, tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum, mas desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo. E fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos que a retratavam e lhe oferecemos libações sem os nossos maridos? Então elas estão dizendo, olha, não faltou nada para a gente enquanto a gente adorava a Rainha dos Céus. Não faltou nada para a gente quando nós, nossos maridos, nossos príncipes, nossos reis e todas as pessoas lá em Jerusalém, nas ruas de Jerusalém e em toda a Judéia, todos nós adorávamos a Rainha do Céu. E é isso que ele está dizendo aqui. Essa é a razão pela qual o povo de Deus sofre. Porque o povo de Deus deixa o Deus verdadeiro e entra por caminhos paralelos. Quer outros atalhos, quer outros meios ou outros mediadores. Sendo que apenas um só há. Bem, onde é que nasceu tudo isso? Isso tudo nasceu com um homem chamado Nimrod. Quando ele cria essa falsa religião, se tornando ele mesmo um Deus Sol, ele ilude a sua mãe, que se tornou também sua esposa, a se tornar sacerdote, que ela mesma se chamava de Rainha dos Céus. E o seu filho, que a gente vai ver lá em Jeremias e Ezequiel, está bem distante do livro de Gênesis isso, inclusive historicamente. E o povo ainda adorando aquilo que começou lá na Babilônia, com o bisneto de Noé. E aí quando nós chegamos em Apocalipse, no capítulo 18, se você quiser olhar para o capítulo 18 de Apocalipse, apenas para a gente relembrar das palavras que ali estão, lá em Apocalipse capítulo 18, verso 2 diz, então exclamou com potente voz, dizendo, caiu,
Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Ainda no capítulo 18, no versículo 10 de Apocalipse, a gente lê: e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, diziam: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E outros versos, outras passagens, em que ela é retratada como a grande prostituta ou a grande meretriz, como por exemplo no capítulo 17 de Apocalipse, se você voltar um pouquinho, no capítulo 17, no versículo 5 de Apocalipse, nós temos: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. E um pouco antes, em Apocalipse, vai dizer que ela é a mãe de toda a falsa religião que existe sobre a face da terra. Quando os homens, então, ao invés de buscarem a glória de Deus, volta lá para Gênesis comigo, porque o nosso texto está lá em Gênesis. Volta lá para Gênesis capítulo 10, por favor. Quando a gente lê lá em Gênesis, capítulo 11, melhor dizendo, no versículo Gênesis 11, versículo 4. Gênesis capítulo 11, verso 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até aos céus e tornemos célebre o nosso nome. É aqui que começou a dar errado, gente. É aqui que começou a falsa religião. É aqui que começou aquela que é chamada de a grande abominação aos olhos do Senhor. Sabe como é que nasce uma abominação aos olhos de Deus? Quando os homens começam a correr atrás da celebridade do seu próprio nome, da fama do seu próprio nome, da glória do seu próprio eu. Quando as pessoas começam a se importar mais consigo mesmos do que com Deus e com o próximo. Quando nasce o egoísmo, e ele não só nasce, mas ele floresce, fazendo com que você deixe de olhar para o lado, deixe de se importar. A preocupação de Nimrod era com o seu nome, com o seu reino, e com o nome daquelas pessoas que com ele formavam uma história. Nós não conhecemos o nome de nenhum deles lá em Gênesis 10 e Gênesis 11, mas nós sabemos que o desejo do coração deles era de serem famosos em toda a terra, de serem conhecidos, de serem respeitados e de desobedecerem a palavra de Deus, que naquela época era simples: encham a terra. Não tinha gente na terra. E o encher-se e o multiplicar de pessoas tementes a Deus faria com que a terra fosse cheia da própria glória de Deus, porque os filhos de Noé eram tementes a Deus, a maioria deles pelo menos, e esperava-se que os seus netos e bisnetos e toda a sua geração continuasse temendo a Deus, mas não foi isso que aconteceu. Em algum momento os pais deixaram de ensinar os seus filhos, e os seus filhos se desviaram de Deus e entraram por outros caminhos. E nesses outros caminhos conheceram a história da falsa religião que nasceu na Babilônia, por instrumentalidade do Nimrod. Falsa religião que não focava na glória de Deus, mas na glória, na celebridade do homem. Que não fazia com que as pessoas se reunissem para cantar para Deus, mas para cantar sobre o homem. Que não se reuniam para falar sobre as glórias de Deus, mas sobre as vitórias dos homens. E a gente vê isso no nosso tempo, pessoal. Inclusive dentro de igrejas evangélicas. Quando nós encontramos pessoas que, ao invés de cantarem a glória de Deus, cantam sobre as suas necessidades. Músicas como Restitui, eu quero de volta o que é meu. Já viu essa canção? Quando você canta um negócio desse, Deus vai te dar de novo o inferno, porque é isso que você tinha. É isso que você merece. Você quer de volta o que é teu? O que era teu? Era condenação. Você quer a condenação de volta? Não, eu quero a minha bênção material. Eu quero aquilo que o gafanhoto, cortador, devorador, migrador, espalhador, etcerador, ele levou. Eu quero de volta o que é meu. Mas onde na palavra de Deus nós somos incentivados a orar a Deus por bênçãos materiais e para que Ele traga bênçãos materiais? Em nenhum lugar. Nenhum lugar. Isso não quer dizer que a gente não possa ter bens materiais. Isso não significa que você tenha que ser pobre e miserável e vender tudo e dar para os pobres. Porque a gente vê Deus enriquecendo muita gente na palavra dele. A gente conhece Abraão, a gente conhece Davi, a gente conhece Salomão, a gente conhece a Maria, mãe de Marcos, a Maria de Betânia. A gente conhece uma série de homens e mulheres que eram prósperos financeiramente falando, mas eles não permitiam
que o dinheiro se tornasse um Deus na sua vida. Mas com aquilo na mão, eles olhavam para o céu. Enquanto a falsa Babilônia dizia o seguinte: você está com dinheiro na mão, olha para o seu umbigo. Onde você vai gastar? Onde você vai comer? O que você vai comprar? Para onde você vai viajar? Você olha para o lado, alguém precisa? Não, não olha para o lado não. Quem ensina isso é o Deus dos judeus. Quem ensina isso é Jesus Cristo. Olha para si mesmo, gasta consigo mesmo, viva para si mesmo. Não se importe com ninguém. É quando você quer a tua bênção, a tua vitória. E o que nós encontramos no Novo Testamento não é nada disso. A nossa vitória não está nesse mundo. A nossa glória não está nessa terra, em que o tesouro é destruído pela ferrugem e todos os bens são comidos pela traça, mas o nosso tesouro está nos céus. E o nome dele é Jesus Cristo. Mas quando Jesus Cristo não é precioso, o dinheiro é, o meu umbigo é, e as minhas satisfações são. E é isso a falsa Babilônia. É todo o caminho mental que os homens constroem para levar para longe de Deus. Aqui e ali, o diabo tem usado religiões para fazer esse tipo de coisa. Não, adore uma mulher, adore uma criança, adore um animal, adore um homem que já morreu, adore a lua, adore o sol. Mas o ponto não está na mulher, não está no sol, não está na criança nem no animal, como adoram na Índia. O ponto está aqui dentro do meu coração. Porque é aqui que a Babilônia nasce, floresce e prospera. É quando eu crio no meu coração ídolos. É quando eu deixo de me preocupar com Deus e me preocupo apenas com o meu próprio bem-estar, com o meu próprio conforto. Deixa que Deus cuide do seu conforto. Deixa que Deus cuide do seu bem-estar. E Ele cuida. Deixe que Deus te prospere se Ele assim quiser. Deixe que Deus te conceda trabalho, saúde, bens. Você pode até orar por isso. Mas a tua vida não tem que ser construída em cima disso. A tua vida tem que ser construída para a glória de Deus, negando-se a si mesmo mais e mais a cada dia, dizendo: Senhor, transforma-me para a tua glória. Eu não quero de volta o que é meu. Eu não quero conquistar nada, a não ser mais e mais santidade. Eu não quero conquistar bens, eu quero conquistar libertação de pecados, vícios, mentiras e uma série de coisas. Então, irmãos, tomem cuidado com tudo aquilo que no meu e no seu coração nos leva para longe de Deus. Quando você para pensar e para viver para si mesmo, para si mesma, você entrou dentro da falsa religião. Você pode estar dentro de uma igreja cristã, seja ela qual for, mas se a sua vida é para você, você está seguindo o exemplo de Nimrod. Se a tua vida é para a tua glória, para o teu nome, você está seguindo o caminho de Nimrod. Jesus não vivia para o seu nome nem para a sua glória, nem os apóstolos. Quando você se veste, por exemplo, de um jeito que você quer chamar a atenção, você está vivendo não o caminho de Cristo, mas o caminho de Nimrod. Eu não estou querendo dizer que você tem que andar que nem um ermitão, todo rasgado, que nem uma bruxa, despenteada, horrorosa. Não é isso que eu estou falando. Você tem que se arrumar. Seu corpo é templo do Espírito Santo, você tem que se cuidar. Mas você não pode exagerar e muito menos sensualizar. Porque a partir do momento que você faz esse tipo de coisa, você está no caminho da falsa religião. Você está no caminho do Nimrod. Você está no caminho do seu próprio coração. Você está querendo chamar a atenção. Você está pensando em você mesmo e não no glória do Senhor, na fama do Senhor, no nome do Senhor. Com as suas vestes você pode fazer isso. E com muitas outras coisas na sua vida você pode fazer isso. As tuas escolhas, as tuas decisões, a maneira como você cuida da sua família, a maneira como você cuida do dinheiro que Deus te dá, seja ele pouco ou muito. A maneira como... Eu não estou dizendo aqui que é para você trazer o dinheiro para a igreja, não é isso, tá? Eu estou dizendo que quando você pega o seu dinheiro no final do mês, você mulher ou você homem, e você gasta tudo com você e esquece que você tem filho, esquece que você tem marido, esquece que você tem esposa, esquece que você tem conta para pagar, esquece que você tem dízimo também para dar, esquece que tem um monte de gente carecendo, que a Bíblia fala que você também tem que olhar para o próximo e partilhar. Sabe quando você esquece de todo mundo e pensa só em você? Esquecer da igreja é só mais uma coisa. E é de menor importância. Outros que acham que é de maior importância. Talvez seja de maior importância mesmo. Mas o ponto aqui não é a igreja. O ponto é quando no seu coração você se isola. Você não ouve mais a Deus. Você não quer mais cantar para Deus. Você não quer mais viver para Deus. Você quer viver para si mesmo. Esse é o caminho de Nimrod. Deus vai destruir todos os caminhos que um dia satisfizeram o ser humano.
Se o teu caminho é a tua beleza, Deus vai destruir a tua beleza. Se o teu caminho é o teu dinheiro, Deus vai destruir o teu dinheiro. Se o teu caminho é, sei lá, tua família, Deus pode até mesmo destruir a tua família. Se o teu prazer, o teu tesouro é o teu trabalho, Deus pode destruir o teu trabalho. E Ele vai fazer isso para o teu bem, porque Ele quer ser o único Deus na sua vida. Ele não quer dividir espaço no seu coração com o futebol, com a novela, com a revista, com a bebida com os amigos. Ele não quer dividir espaço no teu coração com as pessoas que você ama e apaixona. Ele não quer dividir espaço no teu coração nem com você mesmo. Quando você sabe o que a Bíblia diz, mas você não está nem aí. Se o teu coração está mandando você desobedecer, você desobedece. E você não está nem aí porque Deus diz. Se Deus te ama e Ele quer te trazer para perto dEle, Ele está a ponto de destruir todas essas coisas na sua vida. E peça a Deus que Ele destrua todos esses falsos caminhos que te levam para longe dEle. Porque a única vida que faz sentido é a vida que é vivida para a glória de Deus. Então, todo caminho que leva para a sua própria glória, para a sua própria fama, e fama aqui tem a ver com satisfação da tua própria vida, tá? Quando você não ouve a voz de Deus, mas vive do teu jeito. Isso é correr atrás da sua própria glória, da sua própria fama, do seu próprio coração. Eu quero encerrar citando alguns textos que são exemplo para nós, como por exemplo esse, em Mateus, que diz: mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda a terra. Fama de quem? De Jesus. É a fama dele que importa, não a nossa. Lá em Marcos 1 diz: e logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Mais uma vez, a de Jesus e não a nossa. Lá em Lucas nós lemos: a sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para ouvir e para ser por ele curada das suas enfermidades. Entenda, os apóstolos estão escrevendo essas coisas para que a igreja soubesse que ela também tem que viver para a fama de Jesus, para que a pessoa de Jesus seja conhecida, para que as histórias de Jesus, para que o nome de Jesus, para que a beleza de Jesus, para que a pessoa de Jesus seja conhecida em sua vida. Se Jesus não é conhecido através da sua vida, você não está no caminho de Deus. Isso não tem a ver com igreja, nem com religião. Isso tem a ver com a tua vida com Deus. Tem a ver com ser filho de Deus. O que torna você ser filho de Deus? É se você é católico, batista, protestante, se você é preteriano, Assembleia de Deus, pentecostal, espírita, budista. O que te faz um filho de Deus? Não são as religiões que nos tornam filhos de Deus. O que nos torna um filho de Deus, segundo a palavra, é aquilo que Jesus Cristo disse lá em Mateus. A todos que quiserem me seguir, ele disse: primeira coisa, negue-se a si mesmo. Segunda coisa, tome a sua cruz, ou seja, morra para esse mundo, para você mesmo. Terceira coisa, me segue. Como é que a gente segue Jesus? Conhecendo o que ele diz, conhecendo a pessoa dele, estando com ele. É isso que torna você um filho de Deus. Não é o fato de você ter nascido nesse mundo. As pessoas dizem falsamente que todo mundo é filho de Deus, mas não é. A Bíblia diz que todo mundo é criatura de Deus. Filho é somente aqueles que negam a si mesmo, tomam a sua cruz e seguem a Jesus. Ou na expressão de João no início do seu evangelho, aqueles que o receberam como seu Senhor e Salvador. Quem são os que o receberam? São aqueles que fizeram uma oração? São aqueles que estão na igreja? Não, são aqueles que negaram a si mesmos, que tomaram a sua cruz e que estão querendo imitar Jesus a cada dia. Ah, mas não é fácil. Mas quem disse que é fácil? Ele mesmo disse que o caminho é estreito e apertado, e que são poucos, viu? São poucos que estão nesse caminho. Mas o caminho da Babilônia, o caminho da grande prostituta, é o caminho da grande satisfação, do grande prazer. É o caminho largo, no qual, segundo Jesus, a maioria das pessoas do mundo está. Onde é fácil viver, onde a gente é livre para fazer o que a gente bem quiser. Em Filipenses, Paulo recomendou o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor há, nisso pensai. Nós precisamos encher a nossa mente, gente, com a fama de Jesus, com as histórias de Jesus, com o nome de Jesus, porque senão a gente vai fazer como Nimrod. A gente vai pensar só na gente. A gente não vai pensar no outro. Como é que Jesus vivia? Pensando no outro, doando-se ao outro, virando a outra face. Jesus é quem nós conhecemos, a quem queremos seguir. Não há um terceiro caminho.
Ou nós imitamos Jesus, ou nós imitamos Nimrod. E é isso que Jesus está dizendo para João lá em Apocalipse. A falsa religião que nasce na Babilônia e vai até o final da história, ela não tem nenhum nome especial nos dias de hoje. Ela é o falso caminho no qual muita gente está seguindo o seu próprio caminho, vivendo do seu próprio jeito, nem aí para as coisas de Deus. Então, viva para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Fuja da idolatria, inclusive do seu próprio coração, dos seus próprios desejos e vontades. Fuja de si mesmo. Fuja dos convites e apelos desse mundo para que você desobedeça a Deus. Fuja para Cristo, porque Ele é o único lugar seguro para o qual nós podemos fugir e podemos nos refugiar, no qual nós estaremos seguros hoje e para todo sempre. Essa é a mensagem que eu gostaria de trazer a vocês, irmãos, sobre essa tal de Babilônia, que é descrita em Apocalipse. Quando o Senhor Deus diz que ela vai ser destruída, e quando a gente vê em Apocalipse a humanidade toda, de uma maneira simbólica, chorando por causa disso, é porque Deus está destruindo tudo aquilo para onde os homens um dia foram para encontrar prazer. Deus com isso está nos dizendo o seguinte: eu quero ser o seu prazer. Eu quero ser a sua delícia. Porque se eu não for, você vai procurar em outro lugar. Eu quero encerrar lendo o Salmo 16 com vocês. No Salmo 16, no versículo 11 apenas, nós lemos o seguinte: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. Sabe onde que você vai encontrar prazer de verdade? É em Deus. Porque se não for em Deus, você não vai encontrar mais lugar nenhum. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra que nos ensina sobre a história e também sobre a nossa própria vida e história. Nos ajude, Senhor, a fugir desse mundo. Nos ajude a fugir das tentações. Nos ajude a fugir do egoísmo. Nos ajude a fugir para os teus braços e a vivermos para a tua glória. Nós pedimos isso, Senhor, na esperança e na confiança de que somente no Senhor nós encontraremos a verdadeira alegria. E como lemos agora a tua palavra, plenitude de alegria e delícias perpetuamente. Perdoa-nos, ó Deus, pelas tantas vezes quando, ao invés de buscarmos esse prazer em Ti, acabamos buscando em outras coisas desse mundo. Tem misericórdia de nós, Senhor, e perdoa-nos. E ajuda-nos, prenda-nos com os Teus laços de amor em Ti, para que nada nos separe de Ti. Assim pedimos e rogamos, em nome de Jesus. Amém.